Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje nós vamos estudar adição e subtração de frações, ok? Nas aulas anteriores, em semanas anteriores, nós estudamos as operações envolvendo números racionais na forma decimal. Então, nessa semana, nós vamos focar nas frações, que também são números racionais, certo? Então, nessa primeira aula, nós vamos estudar adição e subtração de frações. Então, o que é que tu precisa saber primeiramente? Então, primeiramente, é interessante saber que para somar ou subtrair duas frações, só é possível quando essas frações têm o mesmo denominador. Isso aqui é condição, tá? Você só vai conseguir somar ou subtrair duas ou mais frações que tenham o mesmo denominador. Isso aqui é uma condição, tá? Muita gente acha que para somar, basta somar numerador com numerador, denominador com denominador. Isso é errado, tá, gente? Primeira condição é que para que você consiga somar ou subtrair, os denominadores devem ser iguais, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Depois de satisfeita essa condição, como é que tu vai somar e como é que tu vai subtrair? E aí vai ser o seguinte, ó, adicionando e subtraindo frações com denominadores iguais. Para calcular soma ou subtração entre duas frações com denominadores iguais, que é uma condição, só é possível somar ou subtrair nessa situação, basta conservar o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Ou seja, nesse procedimento, você conserva o denominador, ou seja, professor, o que é conservar e repetir, é manter o denominador. A única coisa que você vai somar ou subtrair são numeradores, certo? Então vamos ver aqui o exemplo. O primeiro exemplo. Adicione as frações 2/5 e 1/5 entre si. Ou seja, é possível eu adicionar, ou seja, somar essas duas frações? Sim, professor, é possível. Por quê? Porque primeiramente a gente tem que observar a condição. Os denominadores são iguais? São iguais, professor. O denominador aqui é 5 e o denominador aqui é 5. Gente, para quem não sabe o que é o denominador, esse elemento aqui, ó, da parte de baixo, certo? O numerador esse de cima, o denominador é o de baixo, beleza? Então a condição é a seguinte: eu só consigo somar ou subtrair duas ou mais frações que têm o mesmo denominador. E aqui os denominadores, eles são iguais. Então é possível somar? Sim, é possível. Então vai ficar assim, ó. 2/5 mais 1/5. E aí, gente, como é que a gente vai somar a fração? A gente vai somar assim, 2 mais 1, 3, 5 mais 5, 10? Não, né? Por mais que a maioria de vocês ache que é assim, porque tem um grande problema, né? O aluno estuda a fração, uma semana depois ele esquece. Na verdade, ele não aprendeu o conteúdo, ele decorou. Então, você tem que aprender. Ah, professor, e como é que a gente aprende um conteúdo em matemática? Eu tenho muita dificuldade. É praticando. Sempre resolvendo exercícios. Essa é a maneira mais simples e prática de você aprender. É a única, na verdade. Então, nós temos aqui, ó, 2/5 mais 1/5. Então, como é que a gente soma essas duas frações aqui, ó? Então, de acordo com a definição, você precisa conservar o denominador, ou seja, repetir. Os únicos elementos que você vai somar são os numeradores, é o 2 e 1. Então, nesse caso, vai ficar assim, ó, 2 mais 1, e aí sobre 5, porque nós conservamos o denominador. Quanto é que é 2 mais 1? São 3. Então, o resultado dessa fração, ó, é 3/5. Ou seja, o resultado dessa adição é 3/5, ou 3 sobre 5, certo? Perceberam e lembraram como é simples? Agora vamos aqui para o exemplo número 2, que é um exemplo que trata de uma subtração. Nós vimos que o que vale para a adição, vale também para a subtração. É possível resolver essa subtração, gente? Primeira coisa que você vai olhar para a condição. Os denominadores são iguais? São. São iguais a quanto? A 7. Ah, professor, os denominadores são iguais. Então é possível você subtrair. E aí, como é que tu subtrai duas frações que têm o mesmo denominador? Aplica o conceito, né? A regra. E diz o seguinte, que a gente tem que conservar o denominador e subtrair os numeradores. Ou seja, vai ficar assim, gente, ó. Vou subtrair quem? Os numeradores, o 5 menos 3, e vou conservar o denominador, já que eles são iguais. Então vai ficar 5 menos 3, 2. E aí o denominador você conserva, ou seja, repete. Então qual é o resultado dessa subtração? É a fração 2/7. Perceberam quanto é simples? Beleza, né, gente? Bem simples. Agora eu preciso te dar uma informação. Na maioria dos problemas que vão aparecer para você, não vai ser essa situaçãozinha aqui, essa condição, ó, de denominadores iguais. O que tu vai precisar aprender é isso: a adição e subtração de frações com denominadores diferentes, ou seja, distintos. Aquela primeira parte é só para tu aprender, para tu pegar a condição e a base da forma com que tu resolve uma adição e uma subtração, certo? O que a gente vai precisar se debruçar e aprender realmente é essa parte, beleza? Então diz o seguinte, ó, a adição e subtração de frações com denominadores diferentes, ou seja, distintos. Para calcular soma entre duas frações com denominadores diferentes, deve-se encontrar frações equivalentes
equivalentes às frações iniciais, porém com o mesmo denominador, e somar ou subtrair os numeradores, tá? Eu coloquei somar aqui, mas entenda somar ou subtrair os numeradores, ou seja, vamos aqui primeiramente ler o exemplo, e aí eu volto a explicar novamente a situação. A Adriana viajou para a praia, beleza? Durante a primeira hora de viagem, ela percorreu 1/3 do caminho. Então ela percorreu, ó, na primeira parte, ou seja, na primeira hora de viagem, ela percorreu 1/3 do caminho. E na segunda hora, ela percorreu mais 2/5, beleza? Que fração do percurso total a Adriana já percorreu? Então, gente, ele quer o total. Que fração do percurso total? Então, se ela percorreu a primeira parte, a primeira hora, e percorreu a segunda, e ele quer o total, ele quer que a gente some esses dois percursos, beleza? Então, o primeiro ela fez 1/3, o segundo ela fez 2/5. Ou seja, na verdade, ela quer que tu some, ó, a primeira hora do percurso, que foi 1/3 do caminho, e a segunda hora do percurso, que é 2/5 do caminho, beleza? Agora me diga uma coisa. É possível eu somar essas duas frações de acordo com o que a gente já começou a estudar no início dessa videoaula? É possível somar essas duas frações, sim ou não? Do jeito que está aí, é possível? Atende à condição? Você não lembra qual é a condição lá do início? A condição é o seguinte, que você só consegue somar ou subtrair duas frações que tenham o mesmo denominador. Agora observe aqui, ó, os denominadores são iguais ou diferentes? Ah, professor, nesse caso os denominadores são diferentes, então eu não vou conseguir somar, não vou conseguir aplicar aquela regra. Realmente você não vai. Então, professor, a gente não resolve o problema, então acabou por aí o problema? Não, gente. O que vai acontecer é isso, ó. Sempre que os denominadores forem diferentes, eu vou ter que buscar frações equivalentes às frações iniciais, que são essas, de modo que os denominadores dessas frações equivalentes sejam iguais, ou seja, o mesmo denominador. Vi, professor, pois eu não lembro como é que faz isso. Eu sei que alguns alunos lembram, mas a maioria deve não lembrar. Então eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Então o primeiro passo aqui, gente, é buscar essas frações equivalentes. E só é possível buscar as frações equivalentes é que eu vou explicar uma maneira, tá? É claro que em sala de aula a gente já viu mais de uma maneira, mas eu vou explicar apenas uma, certo? Pegue seu caderno do ano passado ou desse ano e relembre, tá? Então a maneira que nós vamos utilizar aqui é calculando o MMC dos denominadores. Então quem são os denominadores diferentes aqui, ó? 3 e 5. Então o que é que nós vamos buscar primeiramente? Calcular o MMC entre 3 e 5. Essa vai ser a forma que nós vamos utilizar para resolver, tá? Então vamos calcular o MMC de 3 e 5. E aí eu tenho que lembrar. Eu vou calcular o MMC utilizando a decomposição em fatores primos, que é a divisão sucessiva, que está representado aqui, ó, 3 e 5. E nessa decomposição, eu tenho que lembrar que eu só posso utilizar na divisão os números primos. E aqui eu coloquei aqui os primeiros números primos, ó, 2, 3, 5, 7, 11 e 13. O que é que eu preciso saber? Que o único número primo par é 2, ou seja, sempre que aparecer um número par nessa decomposição, só posso utilizar 2, beleza? Então vamos começar aqui a decomposição para a gente poder calcular o MMC. Gente, entre o 3 e o 5, tem algum número par? Sim ou não? Não, né? Se não tem número par, eu não vou poder utilizar o 2. Agora, já que eu não posso utilizar o 2, eu vou novamente olhar. Ó. Entre 3 e 5, tem algum número que é divisível por 3? Tem, né, gente? O próprio 3. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que começar dividindo pelo 3. 3 dividido para 3 dá 1. 5 dividido para 3 é possível, gente? É divisível? Uma divisão, para ser considerada divisível, tem que dar resto zero. Se eu dividir 5 por 3, dá resto zero? Não dá. Então, o que é que eu faço com esse 5? Já que não é divisível, você repete, tá? Tu conserva. Então, vai ficar assim, ó. 3 dividido para 3 dá 1. 5 dividido para 3 não é possível dividir, então eu repeti o 5, ó. Beleza? Qual é o nosso objetivo aqui na decomposição? É que reste 1 no final do processo, ó. Aqui já restou 1 na primeira coluna, falta o 5. Entre o 1 e o 5, gente, tem algum número que divide o 5? Aqui dos números primos? Sim, gente. O próprio 5 vai dividir o 5, já que ele é um número primo, certo? Então vai ficar assim, ó. 1 e 5 é divisível pelo próprio 5. Aqui já é 1, eu vou repetir, tá? 5 dividido por 5 dá 1, então vai ficar assim, ó. 1 e 1. Então significa dizer o quê? Que o processo da decomposição, ele acabou, tá? Então você conseguiu decompor. O que é que você vai fazer agora? Você vai buscar esses números aqui que você utilizou na divisão sucessiva e vai fazer o produto, você vai calcular o produto deles, ou seja, você vai multiplicar. Você vai pegar o 3 e o 5 e vai fazer o produto. Ó, 3 vezes 5 que dá 15. O que é que significa, gente? Que 15 é o resultado do MMC de 3 e 5, beleza? Lá na sala de aula eu falei que vocês não precisavam passar por todo esse processo. Bastariam vocês multiplicarem os denominadores, ó. 3 vezes 5 também dá 15, tá? Então isso a gente viu em sala de aula.
mas é que eu vou sempre utilizar a maneira da decomposição do MMC, beleza? Gente, o que é que significa o MMC ser 15? Significa dizer, gente, que nas frações equivalentes, os denominadores serão sempre iguais a 15. Quando a gente calcula o MMC dos denominadores que são diferentes, o resultado vai nos dar justamente os denominadores das frações equivalentes. E eles não precisam ser iguais? Sim, professor, precisam. Vão ser iguais a quanto? Iguais a 15, beleza? E agora tu vai observar o seguinte, professor, então, esse primeiro denominador vai deixar de ser 3 e vai passar a ser 15, beleza? E o segundo denominador vai deixar de ser 5 e vai passar a ser 15, beleza? Então eu já sei que o denominador vai mudar. A pergunta é, se os denominadores mudarem, os numeradores vão ter que mudar também? Vai, gente. Tem muita gente que acaba errando e coloca 1 aqui e 2 aqui, referente a cada uma fração, e tá errado. Se o denominador muda, o numerador também vai ter que mudar. Beleza? Então, nosso objetivo agora é descobrir quem vão ser os numeradores. Para isso, basta que você consiga fazer uma comparação. Então, vamos comparar aqui, ó, as duas primeiras frações, a primeira fração inicial e a primeira fração equivalente. Ó. Então, fazendo a comparação, ó, de 3 para 5, aumentou, gente, ou diminuiu? Aumentou, né? Aumentou quantas vezes? 5 vezes. Eu não estou querendo saber quantas unidades, eu não estou somando, eu estou querendo saber quantas vezes, é multiplicação. Quantas vezes o 3 aumentou em relação a 15? 5 vezes. Como é que eu sei disso, professor? 3 vezes 5, 15. Ora, gente, se o denominador aumenta, o numerador vai ter que aumentar na mesma proporção. Ou seja, esse número 1 vai ter que aumentar quantas vezes? 5 vezes. E quanto é que é 1 vezes 5? 5, né, gente? Ou seja, nós acabamos de descobrir que a primeira fração equivalente vai ser 5 quinzeavos, beleza? Porque nós já tínhamos o denominador. E nós acabamos de encontrar o numerador, que é 5, beleza? Ó, de 3 para 15 aumentou 5 vezes. E de 1 para 5 aumentou também 5 vezes. Porque 1 vezes 5 é 5, beleza? Já que nós descobrimos a primeira fração equivalente, nós vamos ter que buscar agora a segunda fração equivalente. Ou seja, buscar saber quem é o numerador. Então vai ficar assim, gente, ó. Fazendo a comparação, ó. De 5 para 15 aumentou. Aumentou quantas vezes? 3 vezes. 5 vezes 3, 15. Ora, se o 5 aqui aumentou 3 vezes, o 2 vai ter que aumentar também 3 vezes. Então, 2 vezes 3 equivale a 6. Muito bem. Logo, o numerador aqui vai ser 6. Ou seja, a nossa segunda fração equivalente vai ser 6 quinzeavos. Gente, o que é que nós temos agora aqui na nossa frente? Nós temos duas frações equivalentes às iniciais e elas têm o mesmo denominador. Se possuem o mesmo denominador, eu vou poder somar agora? Sim, né, gente? A gente vai poder somar. E como é que a gente faz para somar? Você conserva o denominador e soma apenas os numeradores. Então vai ficar assim, ó. 6 mais 5, ou 5 mais 6 dá 11. 11 quinzeavos, ou 11 sobre 15. É assim que você vai proceder, certo? Se você não entendeu alguma parte dessa resolução, pausa o vídeo e volta. Assiste quantas vezes você precisar, beleza? Agora vamos aqui para o nosso exemplo de número 2, que é uma subtração com frações de denominadores diferentes, beleza? Determine 5 quartos menos 1 sexto. Gente, é perceptível aqui que os denominadores são diferentes, beleza? Então, se eles são diferentes, o que é que eu vou ter que fazer primeiramente? Eu vou ter que buscar duas frações equivalentes a essas frações iniciais, certo? Nós já estudamos o significado de equivalência de fração, né? Se você não lembra, eu preciso que você volte lá nos vídeos passados e busque. Você não pode participar dessa aula sem saber o que é equivalência, tá? Então a gente não vai explicar porque não é o objetivo dessa aula. Já foi explicado em aulas anteriores, beleza? Então nesse caso aqui, gente, nós vamos ter que buscar duas frações equivalentes a essas duas, de maneira que elas tenham o mesmo denominador. E o procedimento que nós estamos utilizando é o cálculo através do MMC dos denominadores. Então, primeiro passo vai ser o quê? Ó, identificou aqui que a condição não atende, eu não vou conseguir subtrair, tá? Porque os denominadores são diferentes, é regra isso. Isso é uma regra, eu só posso somar ou subtrair se os denominadores forem iguais, beleza? Então agora nós vamos buscar aqui o MMC do 4 do 6. Vamos calcular o MMC utilizando a decomposição em fatores primos. E aí nós vimos no exemplo passado que nessa divisão sucessiva nós só podemos utilizar números primos, beleza? E aí a pergunta é, entre o 4 e o 6, tem algum número par? Tem, né? Os dois, tanto o 4 como o 6 são números pares, então a gente divide por 2. Porque o único número primo que é par é o 2. 4 dividido para 2 é 2. 6 dividido para 2 dá 3. Então vai ficar, ó, 2 e 3. Tem algum número par ainda, gente? Tem o número 2. Se tem número par, divide novamente por 2. Não importa, não precisam que os dois números sejam pares. Se tiver pelo menos 1, eu vou ter que dividir pelo 2, certo? 2 dividido para 2 dá 1.
Vem cá, o 3 ele é divisível por 2, deixa resto 0? Não. Então o que é que eu faço com esse 3? Repete. Então vai ficar assim, ó, 2 dividido para 2 deu 1. 3 dividido para 2 não dá, então repetiu 3, beleza? Tá quase dando certo. Aqui eu já encontrei aqui o número 1. Falta encontrar o número 1 aqui na segunda coluna, beleza? Para que eu consiga transformar esse 3 em 1, eu vou precisar dividir o 3 por quanto, gente? Pelo próprio 3, porque o 3 ele é um número primo. Eu só posso utilizar número primo, beleza? Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Dividindo por 3, o 1 repete. 3 dividido para 3 dá 1, então vai ficar 1 e 1. Quando você encontra 1 e 1, significa dizer o quê? Que a decomposição ela chegou ao fim. E o que é que eu preciso fazer agora? Vou pegar os meus divisores e vou calcular o produto, ou seja, vou multiplicar. Quem são os divisores? É o 2 e o 3. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Significa dizer o quê, gente? Que nós encontramos o MMC de 4, 6. E o que isso significa? O que isso representa? Ele representa os denominadores iguais das frações equivalentes às iniciais, beleza? Então agora aqui o denominador vai deixar de ser 4 e vai passar a ser 12. E esse denominador deixa de ser 6 e passa a ser 12. Beleza. Se eu já descobri quem são os denominadores, falta descobrir quem são os numeradores. Então para isso, gente, nós vamos utilizar de uma comparação, tá? Então vamos comparar aqui a primeira fração inicial com a primeira fração equivalente, beleza? Então fazendo aqui a comparação, ó, de 4 para 12 aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou quantas vezes? 3 vezes. Por quê, professor? Porque 4 vezes 3 dá 12. Ora, se o denominador aumentou 3 vezes, o numerador vai ter que aumentar também 3 vezes. Então 5 vezes 3 é igual a 5 vezes 3 é igual a 15. Muito bem, então descobrimos o numerador. Então a primeira fração equivalente, ó, é 15 dozeavos, certo? 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15, certo? Falta descobrir agora o numerador da segunda fração equivalente. Para isso, nós vamos fazer uma comparação entre a segunda fração inicial e a segunda fração equivalente. Gente, de 6 para 12, aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Aumentou quantas vezes? 2 vezes. Por quê, professor? 6 vezes 2 é igual a 12. Ora, se o denominador entre as segundas frações aumentou 2 vezes, o numerador, que é 1, vai ter que aumentar também quantas vezes? 2 vezes. 6 vezes 2 é igual a... Quer dizer, me desculpe, 1 vezes 2 é igual a 2. Muito bem. Então, na verdade, a subtração entre as frações equivalentes serão essas, ó. 15 dozeavos menos 2 dozeavos. E aí, gente, é possível subtrair? Sim, né, gente? Atende aquele caso inicial que nós vimos, ó. A condição que os denominadores precisam ser iguais e agora eles são iguais. Então, nesse caso, para subtrair, o que é que eu preciso? Preciso apenas que você conserve o denominador, que são iguais, e subtraia os numeradores. 15 menos 2, 15 menos 2, 13. Então vai ficar 13 dozeavos. Beleza, gente? Então essa foi a aula de hoje, de adição e subtração de frações. Certo? Espero ter ajudado vocês e até a próxima aula.